O levantamento realizado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, indicou que o custeio da soja em Mato Grosso, na temporada 22-23, registrou uma alta de quase 10% na projeção de maio, em comparação com fevereiro deste ano. No período, o custo previsto com fertilizantes saltou 10%, com defensivos agrícolas, 12% e com sementes, 3%. O custo mais elevado é um dos desafios projetados pelo setor para a próxima temporada, além de alguns riscos que seguem no radar. Hora de apresentar os nossos convidados. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Olá, Keren. Muito obrigado pelo convite novamente. Uma satisfação tê-lo conosco. Bruno Fonseca, analista sênior de pesquisa e análise setorial para o mercado de insumos do Rabobank Brasil. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, Kellen. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. Da mesma forma, sejam muito bem-vindos. E o tema de vocês nos interessa demais. A gente quer saber sobre insumos e tem muita gente na audiência perguntando uma questão clássica. Há risco de faltar produto? Vamos começar por aí. Safra 22-23. Quais os riscos, Jefferson? Como é que está o nosso abastecimento? Olha, Keren, eu acredito que de fevereiro até agora muitas coisas mudaram. Nós estamos aí com os estoques bastante elevados no Brasil. Eu posso garantir para a audiência que para a soja, pelo menos 22-23, nós estamos garantidos aqui no Brasil. Tivemos um recorde de importação nos primeiros cinco meses do ano. Estamos caminhando para um recorde também no primeiro semestre e, ao que tudo indica, estamos tranquilos para a soja 22-23. E se continuar da maneira que está, também vamos ficar tranquilos olhando o milho safrinha do ano que vem e assim por diante. Na minha opinião, o período mais conturbado, que foi ali mês de março, mês de abril, ele já passou. Agora nós temos que acompanhar bastante como que ficarão as entregas no segundo semestre, mas o risco maior, na minha opinião, já foi deixado de lado. Muito bem. Esse risco que você disse que foi deixado de lado, ele deriva de importações que estão acontecendo dentro da normalidade ou até com volumes acima do que eram observados na mesma época do ano passado. A Rússia continua enviando produtos para cá, já que ela é um dos principais fornecedores, os demais fornecedores também. É daí que vem essa sua calma em relação a abastecimento, Jefferson? Exatamente, Kelly. Além de uma continuidade das exportações por parte da Rússia, que era uma grande dúvida que nós tínhamos nos meses de março, abril, nós temos um aumento muito considerável por parte do Canadá, um aumento de mais de 170% pelo Egito, por exemplo, aumentando muito as importações de superfosfato simples. Também temos um aumento considerável da Nigéria e etc. Então, um conjunto de fatores deixa aqui o Brasil com estoques bastante elevados e um risco muito menor, praticamente nulo hoje para a soja 22-23. Ótimo, muito legal. Estava fazendo positivo aqui, dizendo que bom saber que o abastecimento do Brasil, na sua visão, está garantido e a gente tem um cenário próximo do ideal para dar a largada na temporada 22-23. Quero saber de você, Bruno. O Jefferson, ele é focado em fertilizantes, o Bruno é focado em insumos, então defensivos e fertilizantes. A pergunta para você é essa também. Como está o cenário de abastecimento para a gente começar a temporada 22-23, Bruno? Tanto para químicos quanto para adubo. Claro, bom, com relação aos adubos, né, eu concordo com o Jefferson, a gente tem visto ali os volumes bastante bons de importação de fertilizante ali nesses 5 primeiros meses do ano, e isso vem dando realmente uma calma bastante grande para a gente aqui de que a gente vai ter ali o adubo suficiente para o plantio da safra a partir de setembro desse ano, né? Então, com relação aos fertilizantes, a gente imagina que a situação está bem mais tranquila por todo o trabalho que tem sido feito para trazer esse fertilizante aqui para o Brasil. Com relação aos químicos, né, de forma geral, quando a gente olha ali para a química, a gente tem que olhar principalmente a China, né? E quando a gente conversa com o meu par, que fica na China, os outros analistas do Rabobank, a gente vê que, apesar dos lockdowns que têm acontecido na China por conta da Covid nesses últimos meses, a produção industrial dos defensivos ela tem continuado até que num nível bastante bom, né? O que faz com que a gente leve a crer que a produção dos químicos tem vindo num nível bastante bom e isso não deve impactar a oferta do produto, do mesmo jeito que a gente viu no início da pandemia, onde os lockdowns impactaram de uma maneira bastante forte a produção industrial da China nos defensivos, e isso levou a uma redução bastante forte nos estoques, né? Então, hoje, diferente do que aconteceu lá atrás, a gente vê uma produção bastante boa e isso deve favorecer
a chegada dos defensivos aqui no Brasil. Interessante, Bruno. Você focou em China. China é uma das principais origens, né, da produção industrial de químicos que abastecem a agricultura agropecuária brasileira. E você diz o seguinte: a produção industrial está bastante boa, ou seja, não deve impactar por esse aspecto. Mas aí você também falou sobre lockdowns. A gente tem de um lado a produção, de outro lado a gente tem a logística para esse produto chegar aqui. Os dois fatores estão dentro da normalidade ou até acima daquilo que nós víamos há um ano, em termos de importação? No caso da produção, sim, a gente vê a produção acontecendo de uma maneira bastante normal, né? Quando a gente pega as taxas de utilização da capacidade industrial chinesa para defensiva, elas vêm no nível bastante normal com relação aos meses anteriores, muito próximo da média para essa época do ano. E a capacidade de exportação é que a gente começa a ter que olhar um pouquinho com mais atenção, porque até pouco tempo atrás o line-up para exportação ou para chegada de produtos nos portos chineses, ela estava bastante comprometida, mas até que agora ela vem se normalizando, então a gente não imagina que vai acabar tendo um escoamento normal dessa produção também. Muito interessante, muito obrigada. Então, primeiro ponto da nossa conversa é sobre abastecimento, e vejam que tanto o Jefferson da Agrinvest quanto o Bruno do Rabobank disseram ver bons sinais em relação à importação, à produção, para que a gente tenha um cenário de abastecimento dentro da normalidade para dar largada na temporada 22-23.